Quem tá ansioso pro novo filme Godzilla x Kong The New Empire Eu não já tô. deve tá sabendo que Eu não além tô. do Eu não grande tô. orangotango vermelho conquistador da Terra Oca chamado Scar King, Eu não faço ideia, eu não faço ideia do que vai acontecer nesse filme. Não sei o que vai acontecer, eu não quero ver. outro monstro vilão chamado Shmoo. Monstro esse que vimos pela primeira vez em uma pintura em uma caverna no Call of Duty Operation Monarch. Foram reveladas algumas novas informações sobre esse monstro e sobre outras paradas que vão rolar no filme, e no Arquivozilla de hoje vamos comentar elas. Mas, caso você não queira receber nenhum spoiler para se surpreender no filme ou no próximo trailer, pare o vídeo aqui. Estão avisados. Não, eu quero receber parte do spoiler. Arquivozilla. Eu quero receber spoiler. Só por causa disso eu vou querer receber esse spoiler aí agora. Começou a ser comercializado alguns brinquedos do novo filme, e alguns deles contêm algumas novas informações dos monstrões que vão aparecer. E primeiramente vamos falar sobre a dupla dinâmica, Godzilla e Kong. O Godzilla vai ganhar esse novo brinquedo que anda e solta fumaça, que eu juro que eu vi um desses quando criança, só que versão era Heisei do Godzilla. E claro que quando eu vi esse bicho quando criança, eu implorei pra minha mãe pra ela me dar ele de presente, só que ela ficou me olhando com aquela cara de desgosto, provavelmente pensando assim: moleque, para de me fazer passar vergonha, isso é literalmente um extintor de incêndio que anda. Ai, mano. Outro brinquedo do Godzilla que vai rolar é um que representa a evolução que o lagartão vai sofrer no filme. Só que tem que descascar o Godzilla que nem uma banana pra ele evoluir, e sim, isso é basicamente uma boneca Polly, só que versão Godzilla. Me lembra um pouco o Mechagodzilla com a roupa de fake Godzilla no filme clássico Godzilla vs Mechagodzilla. O que, por sinal, isso me lembra também a época que tinha gente que achava que o Mechagodzilla do Monsterverse ia ter a roupa de fake Godzilla. Realmente isso ia passar desapercebido. Será mesmo? Sobre o Kong, bem, temos mais informações sobre a manopla robótica e puta que pariu, eu jurava que ele só ia ter uma luva robótica e pronto, mas não, tiveram que dar um nome pra ela. Aparentemente ela vai se chamar Beast. Palavra essa que significa besta, animal, bruto, tudo que caracteriza o Kong. Mas no caso aqui, o nome Beast será uma sigla para Bioenhancement Anatomic Seismic Thunder Glove, traduzido para o português como luva de trovão sísmico Foda-se, quem foi a criança de 13 anos que deu esse nome? Por que não chamaram só de luva de porrada e pronto? Na moral, tenta pronunciar esse nome 3 vezes rápido sem travar. Na descrição desse boneco do Kong, é dito que essa luva vai dar ao Kong o poder de dar um socão cujo impacto se compara ao impacto de um meteoro. Só pra deixar o T-Rex mais engatilhado. Eu volto a dizer que eu gostei dessa luva, me lembra um pouco King Kong Lives quando meteram um coração biônico no Kong, e de certa forma, se a gente forçar a barra, é uma referência ao Mechanicong. Sobre o Scar King, nenhuma grande novidade, tirando que agora temos mais detalhes do cinto de ossos que ele usa no corpo, e aparentemente ele vai poder usar esses ossos como uma espécie de chicote. Ainda sem nenhum indício de que ele vai ter algum poder elétrico, fazendo referência ao Kong do filme clássico King Kong vs Godzilla, mas olha, tem um brinquedo dele que ele mexe a boca. Agora você pode fazer ele falar que ele tá com fome. Junto com esse brinquedo do Scar King, agora temos uma descrição sobre quem é esse titã. O maléfico Scar King governa seu ardente reino da Terra Oca com um chicote e comanda um exército imparável para destruir Godzilla e Kong e conquistar o mundo. Muito foda. Mano, se isso fosse na minha época... Por mais que essa descrição nos dê uma luz sobre quem é o Scar King, ela levanta várias outras perguntas. A expansão do Império do Scar King tem alguma relação com a guerra ancestral entre a espécie do Kong e do Godzilla? Quais são as espécies que compõem o exército do Scar King? É só gorila gigante ou tem outros bichos também? Acho que agora podemos falar sobre o Shmoo, o novo monstro vilão que vai tocar o terror pelo mundo ao lado do Scar King. Começaram a aparecer algumas novas imagens do monstrão e eu jurava que o design dele ia ser semelhante ao do Anguirus, mas não. As primeiras imagens que apareceram foram dessa criatura que algumas pessoas falaram que parecia uma tartaruga desdentada, mas pra mim isso me lembrou muito o Bicuço do Harry Potter ou talvez o Lugia de Pokémon. Outro comentário sobre o design do Shmoo, que eu já falei em um outro vídeo que você pode checar no card acima, é que ele me lembra muito um monstro chamado Crystalak, que apareceu no jogo Godzilla Unleashed. E junto com essas primeiras imagens, temos uma descrição sobre quem é o Shmoo. Ele é um lendário titã de gelo com poderes que podem acabar com o mundo. Shmoo enfrenta Godzilla e Kong com seu devastador Frostbite Blast, traduzido para o português como raio mordida congelante. E se a sua inteligência te serve bem, sim, isso é basicamente um raio congelante.
Em outras palavras, o Godzilla e o Kong vão enfrentar uma lagartixa com os poderes do Sub-Zero. E o fato dessa descrição fazer questão de enfatizar o quanto poderoso é esse raio congelante, eu presumo que talvez tenha sido o Shmu que congelou Ghidorah na Antártida. Talvez o Shmu tenha sido o time Godzilla milhões de anos atrás durante a luta contra o Ghidorah, mas aí quando o Scar King virou o Titã Alpha do interior da Terra Oca, talvez o Shmu tenha mudado de lado. O que por falar nessa suposta parceria entre Godzilla e Shmu, pelo que eu entendi, Shmu é um titã fêmea. Quer dizer que se rolar um Godzilla versus Shmu, isso vai ser tipo uma briga de ex-namorados? Interessante. Espera só até a Mothra saber disso. Hein? Se a água do Rio de Janeiro estiver realmente congelada... Já é bizarro saber que o Godzilla é o rei e a Mothra é a rainha. É bizarro essa combinação, imagina, enfim... Eu acho que faz mais sentido esse do gelo com Godzilla, mas ok. No take que vemos no trailer, realmente esse raio congelante do Shmu é muito poderoso. Porque eu vou te falar, maluco, tô aqui no Rio de Janeiro e não tem saco de gelo que aguente esse calor. Pra conseguirem congelar a água da praia, realmente só a porra de um monstro gigante. E por falar nesse poder congelante, lembra quando eu disse que o design do Shmu me lembra o design do Crystalek, o monstro do jogo Godzilla Unleashed? Então, digamos que o poder congelante do Shmu me faz pensar que eles pegaram o Crystalek e juntaram com um outro monstro com poderes congelantes de um outro jogo do Rei dos Monstros, que eu ainda pretendo falar sobre aqui no canal. Então fiquem atentos para esse vídeo, que vai ser um dos primeiros vídeos que eu vou fazer quando eu voltar com o quadro Retroneuro aqui no canal. Quadro esse que eu pretendo falar de jogos antigos que eu jogava quando mais novo e que eu acho interessante comentar sobre aqui no canal. Enfim, voltando a falar do Shmu. Um comentário que eu preciso fazer é que no começo do ano passado eu lancei toda a teoria que talvez o Scar King fosse cavalgar no Shmu. Então, aparentemente isso vai rolar. E outra, esse ano de 2024 não apenas vai ser a comemoração de 70 anos da franquia de Godzilla e os 10 anos do Monsterverse, vão ser os 10 anos do lançamento do filme Dawn of Planet of the Apes, o meu filme favorito da franquia do Planeta dos Macacos. Esse filme ficou conhecido por recriar a icônica cena dos macacos montados em cavalos usando armas e, sem exagero, essa é uma das cenas mais espetaculares da história do cinema pra mim. Aí eu me pergunto se o Scar King cavalgar o Shmu vai ser uma referência ao Planeta dos Macacos. De um jeito ou de outro, eu sei que vai ser uma cena muito foda. Enquanto eu tava gravando esse vídeo, surgiu mais uma notícia interessante e, mais uma vez, considere isso um alerta de spoiler para caso você queira se surpreender com o filme ou com o próximo trailer. Estão avisados, vamos lá. De acordo com as artes que aparecem na parte de trás das caixas de brinquedos, a Mothra vai aparecer no filme. Algo que eu já esperava que ia acontecer no Monsterverse, afinal, nos créditos de Godzilla King of the Monsters, aparece uma matéria de jornal dizendo que foi encontrado um ovo gigante misterioso, o que é claramente uma referência ao ovo da Mothra em Mothra vs Godzilla. Sem contar que haviam planos para que um dos pós-créditos de Godzilla King of the Monsters fosse mostrado as duas irmãs gêmeas que aparecem no filme indo visitar um templo da Mothra onde estaria o tal ovo. Essa versão da Mothra está sendo chamada de Mothra Reborn ou Mothra Rebirth, o que seria interessante se ela tivesse esse nome, porque a trilogia de filmes da Mothra tem esse título. Agora, se essa Mothra vai se juntar na luta contra o Scar King ou se ela só vai aparecer em uma cena flashback da então Guerra Ancestral, teremos que esperar o filme ou o próximo trailer sair pra saber. Mas e aí, já tem suas teorias do que a Mothra vai fazer? Como é que ela vai renascer? E o Titã Shmu? O que você achou desse monstro congelante? Joga aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Meu Deus. Curtiu esse vídeo? Bom, tá aí, gente. Eu já vi o filme. Então, esse vídeo aqui pra mim só serviu mesmo pra ver os bonequinhos, tá ligado? E é bonitinho, mas enfim, né? É isso. Tamo junto, gente. Valeu.